Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao 22º episódio do Café com Retina, hoje com duas presenças ilustres. Meu amigo da Escola Parque, que denuncia a nossa idade, Raulzinho Andrade, grande cirurgião, com foco na cirurgia bariátrica, é sobre isso que nós vamos falar. E doutora Viviane Torres, que vai falar um pouco da parte, deve ser um grande braço seu aí, né? E vai falar um pouco da parte psicológica envolvida nas questões da obesidade, do tratamento da obesidade. Então, meus amigos, se apresentem aí, sejam bem-vindos. Saibam que para mim é uma honra ter vocês aqui. Eu espero que a gente consiga tirar um monte de medo dos pacientes, que a gente consiga orientar um monte de gente por aí afora com a boa medicina e as boas práticas envolvidas no que a gente vai conversar hoje aqui. Então, Raulzinho. Valeu. Primeiro, eu queria agradecer, Bruno, porque muito legal estar aqui, né? Participando do Café com Retina com você. Meu colega de infância mesmo, né? Da Escola Parque. Segundo, poder falar, né, sobre obesidade, sobre o tratamento cirúrgico da obesidade, que é o nosso dia a dia, né? Que é a nossa vida, aquilo que a gente se envolve para fazer, que a gente acredita. Quantos anos já nisso, Raul? Olha, eu comecei a cirurgia bariátrica ainda no ano 2000, quando eu estava na residência. Então, eu trato, né, de obesidade desde o ano 2000. Né? Maio de 2000 foi a primeira cirurgia bariátrica que eu entrei. E ainda na residência, quando eu morava em Belo Horizonte. E lembro de uma coisa interessante. Lá, a primeira cirurgia bariátrica que eu entrei, eu saí da cirurgia e eu imaginei assim, poxa, será que não tem uma forma de tratar a obesidade que não seja a gente ir lá mexer, né? Reduzir o estômago do paciente? E depois eu comecei a acompanhar e ver a transformação desses pacientes no ambulatório, com o tratamento das comorbidades, com a mobilidade voltando, né? E aí eu disse, realmente, primeiro a gente está tratando uma doença grave, né? E a gente precisa de um tratamento, né, que seja agressivo a ponto de também transformar e mudar a vida dessas pessoas. Então, eu comecei a entender lá, no ano 2000, a importância do tratamento cirúrgico da obesidade. No pós-operatório mudou completamente sua visão sobre... Mudou totalmente. E depois, que bom que a cirurgia também se modernizou e que ficou uma coisa tão mais tecnológica, né? Menos mórbida. Eu acredito, sem dúvida, né? muito. E a gente vai falar um pouco sobre isso. E, Vivi, fale um pouquinho sobre você aí. Primeiro eu queria agradecer, né? Eu fiquei muito feliz em estar aqui, né? Quando o Raul me falou. E falar sobre um tema que eu realmente me declaro apaixonada, que é com a obesidade, né? E a cirurgia bariátrica. Enfim, quando eu me formei, eu fui fazer um curso em São Paulo. Me larguei. Não sabia ainda o que era, o que me esperava. Mas eu tive curiosidade de fazer. Era sobre transtornos alimentares e obesidade, foi na USP. E comecei a galgar. Foi picada pelo mosquito, né? Fui picada. E aí eu bati na porta do consultório de Raul, né? Com meu currículozinho. Na época, ele não tinha vaga para psicóloga. E aí, né? Deus é tão maravilhoso que surgiu a vaga. E aí ele lembrou do meu currículo. E eu entrei, já vai fazer 17 anos. E aí é que a escola começou, na verdade. Foi acompanhando, assim como o Raul falou. Eu acho que eu mudei muito de lá para cá. Mudei a forma de pensar. Alguns estigmas que a gente carrega, eles foram aí se dissolvendo ao longo desses anos. E a gente começou, de fato, a entender a obesidade como o bicho grande que ela é, né? Sim, e que a gente precisa tratar para devolver vida a tantas pessoas. Perfeito, minha amiga. Então, vamos que vamos, né? Porque eu acho que deve ter aí um monte de dúvida e curiosidade. Raul, primeira coisa que eu queria te perguntar, assim, o que mudou nesses anos todos na forma de mensurar a obesidade, né? E que você conceitue um pouco para as pessoas o que é hoje obesidade, né? Ou seja, se elas precisam simplesmente se sentirem assim, ou se existem dados objetivos que te digam, olha, você está obeso. Primeiro que, assim, o foco do tratamento cirúrgico da obesidade mudou muito ao longo desse tempo, né? Esse exemplo que eu citei aí no início dos anos 2000, naquela época a gente tratava pacientes
que a gente considera hoje superobesos, com IMC avançado. O tratamento surgiu como um tratamento para pacientes obesos, exclusivamente. E do ano de 2008 em diante, né, os estudos começou-se a perceber que havia um controle metabólico significativo desses pacientes, das doenças associadas à obesidade, do diabetes, da dislipidemia, né, as alterações de colesterol, mesmo antes desses pacientes emagrecerem. E aí isso ficou muito evidente, né, o foco no controle das doenças metabólicas associadas à obesidade. E hoje, cada vez mais, na verdade, o peso, né, do paciente tem menos importância nessa balança. Então, obesidade é a segunda principal causa de morte evitável no mundo, a obesidade e as doenças associadas à obesidade. E o foco virou as doenças metabólicas associadas à obesidade, né? Tanto que a cirurgia bariátrica, e o Brasil foi pioneiro nisso, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, em 2008, mudou para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, junto com a Sociedade Americana, e a tendência no foco das doenças metabólicas associadas à obesidade. Então, isso é a grande mudança, né, nesses últimos 10, 15 anos, em termos de conceituar e indicar a cirurgia bariátrica. Mas existe um número de índice de massa corpórea a partir da qual você acha que esse paciente tem indicação da cirurgia, ou esse número precisa estar associado a essas doenças, essas comorbidades? Os critérios de indicação cirúrgica foram atualizados 1 ano e meio atrás, né? Mundialmente hoje, um paciente com obesidade grau 1, leve, que tenha comorbidades metabólicas, ele já é considerado um paciente com indicação cirúrgica. Aqui no Brasil, esses critérios são um pouco diferentes porque eles são utilizados pela ANS para nortear a indicação cirúrgica por parte dos convênios e eles utilizam ainda critérios antigos, com o índice de massa acima de 35. Sim. Mas no mundo inteiro, a Federação Internacional de Cirurgia da Obesidade já atualizou esses dados. Então, uma obesidade grau 2, o índice de massa acima de 35, mesmo sem comorbidades, em qualquer lugar do mundo, já é indicação cirúrgica, como também um paciente com obesidade grau 1, diabético, também é um paciente que vai se beneficiar muito, e a gente já utiliza esses critérios no nosso dia a dia. Certo. Mas aí eu tenho uma curiosidade. Hoje o paciente já te procura e diz, doutor Raul, eu quero fazer uma cirurgia bariátrica? Ou ele ainda vai nessa dúvida que você deu uma outra alternativa que não seja a cirurgia? Olha, a gente que trabalha eu trabalho com cirurgia bariátrica, com tratamento da obesidade, de um modo geral. A gente recebe paciente de todo tipo. Às vezes o paciente vem indicado pelo endocrinologista, vem pelo seu cardiologista, vem pelo ortopedista. É um paciente que tem alterações articulares, artrose de joelho, como um paciente idoso que vem indicado para reduzir o peso, para controlar essas comorbidades, e muitos procuram diretamente a gente. Então, é interessante que, assim, não é todo paciente que tem obesidade que vai ter indicação de cirurgia bariátrica. E, obviamente, o paciente tem que ter passado previamente por tentativas de tratamento clínico, né? Com falhas de tratamento clínico. Mas o perfil do nosso paciente é aquele paciente que já tem obesidade de longa data, tem histórico familiar, já passou pelas tentativas prévias, né? Seja com dieta, com acompanhamento psicológico, nutricional, uso de medicamentos. Hoje a gente tem medicamentos que são efetivos para os casos de obesidade leve e a gente faz essa triagem. Às vezes o paciente sai meio chateado do consultório porque gostaria de ter uma indicação cirúrgica e a gente tenta convencer ele de que não. Ele está num índice ali de obesidade, num grau de risco que ele pode fazer uma tentativa ainda com tratamento clínico, um tratamento com balão intragástrico, que a gente trabalha também, né? Então, como eu faço tratamento endoscópico e cirúrgico, eu tenho como estratificar o risco e tentar direcionar o tratamento do paciente. Vamos fazer um caso a caso de acordo com a gravidade dele. Sem dúvida. E isso, para você, Viviane, quando esse paciente chega para você? Porque, assim, pelo que eu entendi de Raul, é um paciente que já vem mais ou menos estratificado, meio que consciente do que precisa, de múltiplas tentativas e tal. Esse é o perfil físico. E a cabeça dele, ele já chega para você decidido? Ou ele normalmente ainda não tem uma percepção que aquela obesidade dele é um risco real e que ele... Ou seja, ele já aceitou bem isso? Ou nem sempre? Normalmente, quando ele chega até mim, ele já passou por Raul, já conversou, já tirou as dúvidas dele. Então,
normalmente quando já chega eles já estão aceitando, embora às vezes com algumas dúvidas, com alguns receios por conta do julgamento social, por Verdade. conta da dificuldade de aceitação familiar. E aí a gente vai trabalhar essas questões, né? De dissolver essas dúvidas deles entenderem e aceitarem os benefícios para eles, né? E aí trabalhar questões que são importantes para a cirurgia, como a mudança de comportamento alimentar, de vida, mas... Eu sempre tive a impressão que o paciente bariátrico, ou seja, o paciente obeso, me parece que ele tem mais medo do que vai acontecer com os hábitos de vida dele no pós-operatório do que com o procedimento técnico em si, né? Vocês têm essa mesma impressão? Eu não sei, às vezes eu acho, não sei se Raul concorda, mas eles chegam lá muito apreensivos com o processo cirúrgico, né? E aí, quando a gente vai, né, lá no consultório, eu normalmente faço, sabe aquilo que você falou? O risco cirúrgico, ele é muito menor do que estar com a obesidade. Então, vamos trabalhar aí o que a cirurgia bariátrica vai promover na sua vida, né? Você está preparado para essas mudanças? Você está preparado para mudar? Você está disposto ou você quer ser mudado, né? Então vamos começar agora. Vamos arregaçar as mangas e começar a mudar, porque eles precisam entender a cirurgia como uma ferramenta de controle da obesidade, Sem dúvida. né? Sim. E por que eu perguntei isso? Porque até pouquíssimo tempo atrás, eu acho que não só o paciente obeso, mas até eu, que não lido com esse paciente, eu tinha aquela ideia daquela cirurgia do paciente enorme e que já ia sem saber se saía de lá, né? Porque era uma técnica cirúrgica talvez diferente, enfim, era mais arriscada e tal. E hoje você vê tanta gente fazendo com bons resultados e dando depoimentos e que a sensação que me passa é que, no fundo, talvez ele já saiba que a cirurgia melhorou e evoluiu demais. Sim. Sim. Mas o medo de quem será essa nova pessoa. Como vai ser minha vida depois, né? Da cirurgia. Isso Fale para mim o que mais mudou na técnica cirúrgica nesses 20 anos aí, 25 anos? Sem dúvida nenhuma, o acesso minimamente invasivo da cirurgia por videolaparoscopia, por robótica e, sem dúvida também, os instrumentais cirúrgicos e o material cirúrgico que a gente utiliza, né, de altíssima tecnologia, então os grampeadores cirúrgicos, as pinças de energia. Então, uma cirurgia bariátrica a gente faz hoje, em média, 45 minutos, 1 hora. Né? É uma cirurgia que o paciente usa até muito pouco analgésico depois no pós-operatório. Ele está tomando líquido 3 horas depois. Ele chega no quarto, ele levanta, ele caminha. Ele fica ativo e deve ficar ativo, inclusive, porque isso ajuda muito na recuperação pós-operatória. Então, a cirurgia evoluiu em todos os sentidos, mas você sabe que a medicina avança muito, a cirurgia avança muito e a cirurgia bariátrica deu um salto muito grande. Então, a cirurgia que a gente fazia 20 anos atrás não é a que fazia 15, não é a que fazia 10, nem a que a gente fazia 5 anos atrás. Ou seja, você está falando de sair de um paciente super obeso, de 200 quilos, que fazia uma cirurgia abrindo a barriga, para um paciente que hoje tem uma indicação muito mais precoce, talvez, com uma comorbidade associada. Com foco nas comorbidades. Com foco em diminuir esse uso de medicações, ou até, de repente, reverter algumas coisas, né? E tudo por vídeo. Tudo por vídeo. 45 minutos de cirurgia. E o foco é diminuir o risco cardiovascular desse paciente. A obesidade Sim. é uma doença que está associada a distúrbios metabólicos graves. A obesidade está associada à inflamação crônica, né? Cada vez mais a gente descobre, trabalhos recentes mostram que o paciente com obesidade ele não tem restrição respiratória só pelo peso da caixa torácica e a dificuldade de expansibilidade pulmonar. Existe infiltração de adipócitos no parênquima pulmonar que dificultam troca gasosa. Esse paciente com obesidade ele tem apneia do sono. A apneia do sono
perpetua distúrbios metabólicos que geram mais obesidade, que estão associados à hipertensão, que estão associados a um risco cardiovascular maior, um risco de AVC maior. E é fantástico quando você pega um paciente, às vezes, e a gente vê isso muito hoje, tá? Às vezes você pode ter um paciente metabolicamente grave com um grau de obesidade menor, tá? Essa semana eu tive exemplos de pacientes com obesidade grau 1, que a gente está preparando para operar, com distúrbios metabólicos extremamente graves. Então, por isso que a gente fala que o foco saiu não só do controle do peso, mas ele vai ter um benefício metabólico muito grande. E aí a gente chega lá e depois pega 3 meses, 6 meses de pós-operatório, pega os exames laboratoriais desse paciente outro e cidadão. A gente vê que é outra pessoa. E quanto que ele controlou de risco cardiovascular. Então, pensar na cirurgia bariátrica nesses casos é imaginar como é que eu quero estar, né, lá na frente. Exatamente. Como é que eu quero envelhecer, né? É curioso que eu estava comentando offline com Viviane, que em episódio anterior a gente entrevistou Isabela Góes. E Isabela está fazendo agora a medicina do bem-estar, né? Uhum. E que tem basicamente os mesmos pilares da qualidade cardiovascular ideal. Sem dúvida. Né? Do estado cardiovascular ideal. Né? E eu estava dizendo até para ela assim, pô, Viviane, então que bacana seria se você pudesse finalizar esse paciente ali na mesa, fazer aquele acompanhamento pré-operar, fazer um pedaço inicial pós e depois ele entrar num esquema, porque praticamente o que ela faz é um coaching de mudança de hábitos de vida. Verdade. Né? Para reverter, ou seja, fazer virar essa chave mental, né? Que todo mundo que um dia foi gordo sabe, que às vezes o gordo ele sai, né? A obesidade sai, mas a sua cabeça continua com um pensamento de antes. Né? Então, isso que eu achei muito bacana, porque eu acho que essa é a mensagem que eu queria que vocês passassem hoje, é que o paciente precisa entender, o que vai fazer a cirurgia, de que a obesidade é mais perigosa do que o procedimento cirúrgico, mas muito mais. Né? Sem dúvida. E essa era uma ideia que eu tinha e eu queria que você confirmasse isso aqui, como você está confirmando. Mas aí eu pergunto para os dois, né? Tendo evoluído tanto essa técnica, tendo melhorado tanto a mortalidade nesse procedimento, por que ainda há medo de fazer cirurgia? Na opinião, tá? Isso é opinião, não precisa necessariamente ser algo... Mas, Bruno, a gente trabalha, eu digo que eu trabalho há mais de 20 anos desfazendo rumores e desinformação a respeito da obesidade e da cirurgia bariátrica. Primeiro que tem muito preconceito em volta da obesidade, né? O paciente que está acima do peso, o paciente obeso, ele é visto, de um modo geral, por boa parte da sociedade, como um cara preguiçoso, né? Falta força de vontade, né? Ele já escutou várias vezes, às vezes até dentro de casa, infelizmente, que é só fechar a boca, é só ir para academia. É muito preguiça, fácil tratar a obesidade, mas 26% da população brasileira tem obesidade hoje. A estimativa é que em 2030 esse número chega a 40%. O Brasil é o segundo país do mundo em número de cirurgias bariátricas, só depois dos Estados Unidos. A nossa sociedade aqui é muito forte. Então, o cirurgião aqui no Brasil tem uma experiência de tratamento da obesidade, não é à toa, não. É porque nós temos uma incidência elevada de obesidade aqui e, infelizmente, isso está associado a hábitos. Né? É preguiçoso, é porque ele não quer se esforçar. Acham que a cirurgia é uma fuga da responsabilidade. Perfeito. E isso não é verdade. A obesidade é uma doença multifatorial, extremamente complexa, né? Com distúrbio metabólico e hormonal associado, e a cirurgia é uma ferramenta que vai ajudar esse paciente a fugir desse ciclo vicioso que gera um problema sério para ele e um risco cardiovascular grande. Então, no fundo, ele também está preocupado com a crítica alheia. Muito. A cirurgia está sendo uma fuga a uma coisa que seria... O paciente chega se defendendo no consultório. É comum, e Vivi pode confirmar isso, já e falar melhor do que eu. defensiva. Ele já entra dizendo, é porque quando eu era criança eu tomava muito antibiótico, é porque
eu tenho muita ansiedade, ele se explica para a gente acolhe esse paciente. O trabalho psicológico para esse paciente é muito importante. Às vezes, eles sofrem preconceito no meio médico. É verdade. Sim. Isso não é incomum, né? Pô, mas você vai fazer a cirurgia bariátrica, por que você não fecha a boca, por que você não faz uma dieta? Todo mundo quer dar um palpite e acha que é fácil. E não é fácil tratar a obesidade. E a gente entende esse paciente, né? E ele sabe que já tentou bastante, né? Eu digo muito que eles são vítimas da falta de informação sobre a obesidade e também sobre a cirurgia bariátrica, né? A gente está aqui no nosso mundinho e parece que as pessoas já estão entendendo mais sobre a obesidade e aí chegam pacientes para dizer o quanto de preconceito ele sofre, o quanto as pessoas julgam por achar que ele nunca tentou fazer dieta, o quanto aí pegam no pé no que eles comem, mas que também criticam quando eles decidem fazer a cirurgia bariátrica, como se fosse o meio mais fácil, né? Como se ele não quisesse se esforçar. Então, a gente se bate ainda nisso, porque tomar a decisão de fazer uma cirurgia bariátrica, embora a gente saiba que é um método mais seguro, mais eficaz para tratar a obesidade, mas não é uma decisão fácil. Não é uma decisão fácil você ser submetido a uma cirurgia, não é uma decisão fácil você ter que mudar. Então, eles sofrem de todos os lados, Sim. entende? E a impressão que dá é que vocês vão ter muito trabalho pela frente, né? Porque parece que tem um exército, uma indústria louca para que essa obesidade Os cirurgiões não dão conta de tratar. exploda, porque você quer que se coma, quer que se fique parado no computador, quer que só se comunique por online, ninguém quer que você faça esforço nenhum. Tudo que acontece para melhorar a tecnologia é para você não se mexer, é contra o movimento, né? E quanto mais gordo, melhor, porque você vai consumir mais comida, você vai consumir mais remédio, você vai ter mais comorbidade, né? Então, é triste e a indústria está te conduzindo a isso, né? E muitas vezes a força é muito maior do que você pode tolerar como ser humano, e por isso você acaba sucumbindo a todos esses... A gente, vou interromper um pouquinho, só porque é uma coisa que eu lembrei que é interessante. A gente faz, quando surgiu a cirurgia bariátrica, assim, quando se popularizou no início dos anos 2000, era muito comum, todas as equipes cirúrgicas faziam reuniões com os pacientes no pré-operatório para explicar a cirurgia, para mostrar como era. E a gente começou fazendo isso em 2006, fazemos até hoje. Acho que nós somos uma das poucas equipes que eu conheço, até cirurgiões que eu conheço, que faz isso com frequência há 18 anos, mensalmente. Chegamos a fazer um período 2 vezes no mês. A gente sempre faz uma reunião pré-operatória com esses pacientes, porque é essencial quebrar esses preconceitos com a obesidade e com a cirurgia. Então, as pessoas associam de forma muito comum a cirurgia com que vai resolver um problema, vai emagrecer você um pouquinho, já está menosprezando o risco da obesidade. Você vai perder um pouquinho de peso, mas vai ficar doente, seu cabelo vai cair, você vai ficar tomando remédio o resto da vida. Veja, associam a cirurgia a uma coisa negativa, como se fosse um remédio que levasse o paciente a ter um efeito colateral grave para tratar uma doençazinha pequena, é o contrário, né? Nós estamos tratando uma doença séria, grave, com um procedimento que, se o paciente se cuidar, se ele for acompanhado, ele tem uma chance mínima de efeito colateral. Então, a cirurgia não cria deficiência nutricional. Já está provado que a cirurgia melhora o estado nutricional do paciente. Vários pacientes obesos que a gente recebe em consultório, eles já têm deficiência nutricional, vários, e melhoram após a cirurgia. E nós ficamos em cima, acompanhamos acompanhamento nutricional, acompanhamento clínico, com endocrinologista, ajustando e otimizando esse paciente. Então, é o contrário, né, do que se prega aí. A gente tem uma doença grave que pode ser tratada com excelentes resultados. Nenhum tratamento clínico chega perto do que a cirurgia bariátrica pode oferecer para o paciente. Estou falando isso aqui, mas volto a dizer que a cirurgia não é solução para todo mundo, tá? Sim. Tem que ser bem... Mas não tem comparação. A cirurgia bariátrica é o tratamento mais eficiente a longo prazo para a obesidade. Doutor Raul, mas fulano voltou a engordar um pouco. Claro, existe recidiva, porque é uma doença crônica, grave, e a gente tem um instrumento de controle,
que vai depender do envolvimento do paciente no pós-operatório e pode ter recidiva, que é muito inferior à dos tratamentos clínicos. Sim. Tratar a obesidade é acompanhar esse paciente para o resto da vida, é fazer ajustes, é dar auxílio para que ele... A cirurgia bariátrica não é o fim, a resolução final. Não, de jeito nenhum. É um instrumento potente que pode fazer esse paciente mudar de vida e o paciente transformar a vida dele dali para frente. Agora, eu acho que a grande lição, além disso, né, dessa correlação entre o risco e o benefício de se operar a obesidade, é a importância de você convencer ele que ele não pode negligenciar o autocuidado. As pessoas têm se esquecido demais Sem dúvida. do autocuidado. É uma responsabilidade nossa, né? Então, se você dá o gatilho para ela, né, ela precisa assumir, chamar aquilo para si. Sim. E definitivamente querer mudar o hábito de Isso. vida. Porque senão... É não delegar só a mudança para a cirurgia, né? Exatamente. Dizer que vai fazer a cirurgia e vai ser mudado, né? Então, é tomar para si a responsabilidade. Poxa, eu vou ter uma ferramenta, o que eu vou fazer com ela? Eu sei conduzir, eu estou pronto para conduzir o meu processo. Então, eu sempre falo que a cirurgia ela não começa no centro cirúrgico, ela começa lá no consultório do Dr. Raul, quando eles dizem que querem operar. Porque ali eu estou entendendo que eles dizem assim, eu preciso mudar, né? Então, é nesse gancho de preciso mudar que a gente já começa desde o pré-operatório as mudanças, né? Junto com as nutricionistas, que elas começam a fazer pequenas mudanças alimentares, na forma de se alimentar, na mastigação, trabalha esse beabá com os pacientes. A gente já começa a incentivá-los a dar o primeiro passo para pensar em atividade física no outro olhar, né? Óbvio, eu sempre digo que é como se fosse uma medicação na nossa vida, né? Para a saúde física e mental. Sim. Mas... Ninguém acorda feliz até o banheiro e diz, vou correr. Não mesmo, mas precisa. Precisa e depois a endorfina compensa. Quando começa a fazer, dar o primeiro passo, a gente começa a entender os benefícios, que não são só no corpo, né? No sono melhor, na disposição. Então, eles são estimulados, seja no pré-operatório, com os projetos que a gente tem. Então, a gente tem alguns projetos para estimulá-los na atividade física, numa alimentação saudável, com sabor. A gente tem projetos com os nossos pacientes. Perfeito. Para que eles vão aí caminhando nesse processo de mudança, de fato, de uma forma que não seja sofrida, né? Para atingir um dos outros pilares de longevidade já comprovados, que é o bem-estar. Com fatores certeza. emocionais. Exatamente. A autoestima também. A gente está falando aqui de obesidade como doença, e o foco é esse, né? Mas você reduzir seu peso, se sentir melhor com seu corpo, melhorar sua autoestima, autoconfiança, né? É muito bonito de ver. Assim, o nosso trabalho é muito gratificante. Né? Até a gente brinca, na faculdade a gente brincava, né? Eu vou ser cirurgião porque eu gosto de ver o resultado ali, o clínico, né? Tem isso, e na cirurgia bariátrica é bonito de ver. É uma vitrine de resultados. Mas é bonito de ver no pós-operatório ali 6 meses, 1 ano. Os pacientes se transformam. A autoconfiança, melhora da autoestima, da autoimagem, da autoconfiança. Que eu presenciei, nasce uma nova pessoa. E mudam demais. E talvez né? muitas não consigam imaginar o que é para um paciente conseguir voltar a dobrar uma perna, cruzar uma perna. Sentar para brincar com os filhos. Sentar para brincar com os filhos, amarrar o cadastro, chegar numa roupa e poder escolher uma roupa. O quanto isso dá segurança e dá muito mais vida à vida deles, né? Até porque a indústria está para criar o obeso, mas a indústria não está para suprir o obeso. Para aceitar. E aceitar. Né? Ou seja, não tem roupa. Não tem roupa. Não tem roupa, não tem um espaço no avião, não tem... Né? Então, eles sabem criar. A catraca não passa. Sabem criar, mas não sabem acolher. Exatamente. Né? Verdade. Bom, e como é que vocês lidam? É muito comum perder o follow-up desse paciente pós-operatório da cirurgia bariátrica por alguma razão, seja porque ele atingiu os objetivos dele, ou o contrário, seja porque ele está com vergonha porque voltou a engordar. Como é que funciona isso? Tem paciente que a gente só vê pelo Instagram depois, ainda se comunica com a gente, mas não volta para... Recentemente eu estava dizendo que tem uma paciente que está muito bem, está ótima, e às vezes a pessoa operou, se acha bem ali, né?
Mas é muito importante o segmento pós-operatório, justamente para a gente evitar qualquer alteraçãozinha nutricional, fazer pequenas correções. Sim. É um trabalho de prevenção, de guiar essa melhora do paciente, né, ao longo desse período inicial. Então, isso é importante. Esses dias, vários pacientes chegavam lá, doutor Raul, eu vim aqui porque eu vi fulana está tão bem e tal, uma pessoa conhecida aí no Instagram, e eu mandei 3 recados essa semana, diga fulana, só está faltando ela vir aqui. E aí se sente bem, isso é verdade. É um desafio fazer esse segmento, mas é importante, porque a gente precisa consolidar essas mudanças, o paciente tem que entender que ele precisa ajudar, né, nessa mudança de estilo de vida. A cirurgia é o começo. Claro, né? a vida é dele. Dali para frente, o que é que ele vai fazer daquela forma, né? Não, perfeito. Eu acho que eu bato muito nisso, né? Eu sou um cara... Eu briguei com a balança a minha vida inteira. Né? Você deve provavelmente ter memórias minhas gordinho e tal. Então, essa questão do autocuidado veio quando eu fui diagnosticado com hipercolesterolemia, quando eu comecei a dormir mal, a ter apneia, a roncar, a ter dor nas costas. Eu tinha 39 anos de idade. Né? Então, claro que você não precisa virar um triatleta, fazer um Ironman, mas assim, você precisa se conscientizar da sua responsabilidade sobre sua principal casa, seu corpo. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que vocês dão um gatilho que se transformou em algo enorme, com um risco muito baixo e um efeito gigante. Mas, obviamente, a questão da durabilidade vai depender dessa virada de chave desse paciente na vida dele, né? Exatamente. E isso é uma construção. A gente vai mudando, né? Você falou aí do seu exemplo, eu também. Eu estava na faculdade, no estágio de ginecologia e obstetrícia, medi minha pressão, estava com 150 por 100, 15 por 10 de pressão. Hipertenso, eu tinha 21 anos de idade. diga aí. E eu pesava mais do que eu peso agora. Foi o meu primeiro alerta para começar a reduzir o peso. E fui mudando e fui me ajustando ao longo da vida, sempre sem perder o foco. E eu uso esse exemplo meu para os meus pacientes. Se a qualquer momento você pode resgatar o seu autocuidado. E isso é possível. E o seu instrumento, a sua cirurgia está aí. Então, se você aumentou o peso, se você deslizou aqui, faz parte da vida e você tem que começar a tomar de novo consciência de que precisa mudar. Sempre dizendo que não é fácil. E não é fácil tratar a obesidade, não é simplesinho, é só diminuir 5 quilinhos, né? Porque eu consigo, acho que o outro vai conseguir. E a gente tem que ter empatia, saber que é difícil e é difícil mesmo, mas a gente está ali para ajudar. E virar essa chave, tentar retomar o cuidado é importante. Isso pode ser feito a qualquer momento, né? No pós-operatório, ao longo da vida desse paciente daí para frente, né? Mas eu até acho que os pacientes de uns anos para cá, eles também estão vindo com a cabeça diferente em relação à cirurgia. Não sei se você percebe isso, Raul, até acompanhando os pacientes, até pelo Instagram, né? Porque às vezes a gente perde o contato com eles. Como eles realmente estão levando a sério a questão da atividade física, da mudança alimentar. Então, a gente tem pacientes que viraram maratonistas, saíram da obesidade, sedentarismo, né? Então, eu tenho uma recordação clara de alguns pacientes aqui que me vieram à cabeça que odiavam pensar em se exercitar. E hoje são viciados em atividade física, né? Então, enfim, eu acho que eles começaram já... Eu tenho um perfil hoje no meu consultório diferente do de 10 anos atrás, de pacientes mais conscientes. Sim, eu acredito que sim. E Raul, na cirurgia refrativa, antigamente a gente se comprometia a tentar fazer a cirurgia para tirar o grau e zerar o grau do paciente. E aí uma pergunta muito frequente era, mas eu vou ficar zerado para sempre? E era uma outra época, sem tantos computadores, celulares. Hoje a gente está com todo mundo para perto e isso tem miopizado mais as pessoas. E muitas vezes os graus estão voltando, mas sempre voltam de forma parcial, né? Dificilmente na totalidade do que era o grau antes da cirurgia refrativa. O que você tem a dizer para esse paciente que está obeso, que tem a indicação de fazer a cirurgia, mas que tem medo de que volte tudo? Existe essa possibilidade de voltar tudo? E se ela existe, em que percentual? Existe. É muito difícil. Eu conto pouquíssimos pacientes. E você não opera pouco.
Verdade, que voltaram a ter o peso que tinha. Então, eu até digo ao paciente, ó, isso é muito difícil você voltar ao peso que você tem, mas eu digo sempre, todos, cirurgia bariátrica não faz milagre. Então, não é assim, você vai fazer a cirurgia e pode fazer o que você quiser daqui para frente, que você vai ser magro a vida inteira. Isso não existe. Cirurgia é um instrumento, é muito eficiente, é o mais eficiente que tem, vai deixar você lá perto do seu peso ideal. Se você quiser se estimular a chegar lá no seu peso ideal, a fazer uma musculação, melhorar sua massa muscular, manter a atividade física, você vai ficar bem sempre. E digo a eles, vocês conhecem pessoas que operaram e estão bem, conhecem alguns que recuperaram parte do peso. Isso depende da forma com que você lida com seus hábitos de vida. A gente tenta estimular esses hábitos e mostrar ao paciente como isso é importante. É Perfeito. Bonito de ver também o nosso projeto que Vivi comentou aí, o FitBody, né, que a gente criou desde 2019. Eu vi no Instagram. Pioneiro, e vou dizer isso, né? Hoje tem várias equipes no Brasil que fazem e tal, mas foi uma ideia nossa, a gente é inquieto, né? E as meninas, as nutricionistas que trabalham com a gente, Vivi, que gosta de atividade física, né? A gente vive isso também e a gente tenta passar isso para o paciente. Então, o FitBody foi um evento que a gente junta os pacientes, é um evento para comemorar, para celebrar uma nova vida, para mostrar que a atividade física pode ser legal, na beira da praia, fazendo uma trilha. E o ano passado a gente fez uma trilha de 5 quilômetros na Fazenda Aroeira, sempre com uma parceria muito legal com o Diego Torres, do Estúdio Personal, que o cara é fera, ele gosta, ele faz com amor. É um motivador, né? E a gente vibra com esse projeto. E a gente teve pacientes no final chorando e agradecendo a gente. Doutor Raul, eu nunca imaginei que eu fosse estar aqui fazendo uma trilha de 5 quilômetros com vocês aqui e me sentindo tão bem. Quando antes eu nem caminhava e subindo 300 ladeira metros. na Aroeira, hein? Quando antes eu não caminhava 300 metros. É sensacional, né? E isso faz lembrar, né, que atividade física não quer dizer que você precise ser um maratonista, um meio maratonista. É corpo em movimento. Isso. Né? O corpo nasceu para estar em movimento. Então é isso que a nossa sociedade atual, eu falo muito de sociedade das telas nos meus podcasts e a gente está criando uma sociedade de telas, né? E a sociedade está calada, está quieta, está vendo placidamente, toma aqui meu filho, esse iPad aí me deixa em paz um pouquinho que eu tô cansado. E isso está me pisando, está diminuindo a relação interpessoal, está diminuindo, está alterando a ansiedade, está induzindo o TDAH, né? Então, eu acho que transformar pessoas ou induzi-las a mudar hábitos de vida é uma obra excelente como obra social, né? Como impacto social e a gente como médico, como profissional da saúde tem uma responsabilidade sobre isso. Muito bom. E bem, eu acho que sanei várias das minhas dúvidas. Eu espero que todo mundo que esteja aí nos escutando e que tenha alguma dor que foi comentada aqui, procure entender melhor, procure entender sobre cirurgia bariátrica, que nos assista, que compartilha com pessoas que acham que podem se beneficiar disso. Raul e Vivi, uma última... Vocês podem escolher para quem e qualquer mensagem que vocês queiram dar, seja para pacientes que já fizeram, seja que querem fazer, fiquem à vontade para uma última consideração aí. E eu agradeço a presença de vocês, me sinto muito honrado, né? E acho que vocês já deram todos os recados, mas fiquem à vontade para... Eu quero agradecer também, Bruno, muito legal a forma com que você conduz aí o Café com Retina, parabéns. Valeu, obrigado. Eu assisto e acho muito legal. E a mensagem que eu quero dar é que os pacientes percebam que, se você tem uma dificuldade, se você tem obesidade, se você tem um problema, existe como tratar, existe como mudar, existe quem compreenda a dificuldade dessa mudança, né? Busque profissionais que lidam com isso, e nós temos bons profissionais na área aqui no nosso estado, que possam entender a sua dor, né? Como você falou bem aí, e não estou falando só de cirurgia bariátrica para todo mundo, né? Já falei disso aqui, mas tem como tratar, tem como estratificar o seu risco, a complexidade da alteração que você tem, e você tem como melhorar, seja com tratamento clínico, seja com tratamento endoscópico, seja com tratamento cirúrgico, mas sempre
associado à tentativa de mudar de hábitos, porque isso é o que vai garantir os bons resultados desse tratamento a longo prazo, né? E se você, nesse processo, cair, falhar, isso é comum, né? Isso faz parte do processo de uma doença crônica que altera os hormônios desse paciente, mas tem como você rever isso lá na frente, tá certo? Então, salva o recado, hein? É. Vi? Considerações finais? Eu queria também agradecer, né? Não é uma surpresa, né? A forma como você conduz, porque de fato eu também já assisti e gosto da sua leveza, da sua inteligência, então eu já esperava isso. E quanto a tudo que a gente falou aqui, eu acho que falar sobre obesidade é sempre muito bom e muito importante para que as pessoas comecem a enxergar para além do corpo, né? Enxergar a pessoa que sofre com a obesidade e que tem direito de poder viver com saúde. Então, a minha mensagem sempre é: não julgue, não minimize, não subestime a obesidade. Entenda, procure profissionais que possam ajudar, que possam acolher, que possam explicar melhor, para que a gente possa, né, ter uma sociedade que as pessoas consigam viver em paz, né? Sem tanto julgamento, sem tanta crítica, com mais sem respeito, tanto sofrimento, né? com muito mais respeito e empatia. Perfeito. Bom, esse foi o 22º episódio do Café com Retina. Mais uma vez agradecendo aí o apoio da Ótica Vision e do meu amigo Josemi. Espero que vocês tenham gostado, curtem, compartilhem com quem precisa saber disso e até a próxima. Valeu. Show, viu? Muito bom, cara. Ai, minha orelha.